110 bispos contra Francisco? Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Olha, 110 bispos, 3 deles são cardeais, de 42 países, se reuniram no Hotel Penhalonga, em Sintra, Portugal. O encontro aconteceu agora, entre 22 e 25 de janeiro de 2020. O encontro foi promovido pelo Instituto Acton, um dos órgãos mais críticos do papado, entre aspas, do Francisco. A instituição é muito crítica às ideias do Francisco no campo da ecologia e da economia, considerando-o incompetente para falar sobre questões econômicas e ecológicas. Eu também já disse isso daqui. O que Papa entende de economia e de ecologia? Devia entender de igreja, deixar o resto para os especialistas, né? Os cardeais dirigiram a reunião. Foi um encontro discreto, confidencial, privado, familiar, informal. Foi meio secreto, inclusive. Olha, foi difícil quem descobriu isso enquanto estava acontecendo. Teve um site católico que conseguiu descobrir e aí então tentou fazer entrevista com eles e tal, mas eles disseram que era confidencial, não podiam falar muita coisa. Deram algumas pistas do que aconteceu, um ou outro bispo, mas a grande maioria simplesmente estava lá em segredo, tá? A parte mais importante dos participantes veio da América Latina, seguida de africanos e asiáticos. Em menor grau, havia europeus e americanos. Estados Unidos, Chile, México, Angola, Etiópia, Paquistão e vários países do Oriente Médio estavam entre os países representados. Um dos participantes disse que o encontro não tinha exatamente um tema, mas pretendia apenas que os bispos se encontrassem e falassem, né, gente? Falassem sobre os seus anseios e preocupações em relação à igreja, os rumos que essa neo-igreja está tomando, né? Muito bom. O encontro acontece pertinho do Francisco estar publicando, já ele está publicando aí a exortação apostólica com o resultado do Sínodo da Amazônia. Que foi que ele aprovou, que foi que ele não aprovou, a palavra final é dele. Então, tá, a gente sabe que vai seguir a maioria das coisas que está lá, talvez até tudo, né? Se puder, vai seguir tudo. E é interessante que essa reunião acontece uma semana antes da publicação dessa exortação apostólica, né? Nós estamos aí à beira do sínodo também da Alemanha, que vai começar dia 30 de janeiro agora, e que promete, assim, ser mais uma bomba atômica dentro da igreja, né? Não bastou o sino da Amazônia, agora tem o sino da Alemanha, para ser, infelizmente, essa bomba sob o comando do cardeal Marx, que já apareceu aqui em outros vídeos da TV. O que o Sínodo da Amazônia não fizer, o Sínodo da Alemanha vai fazer, gente. Eles são, assim, muito mais arrojados em termos de proposta, muito mais avançadinhos e moderninhos, tá? Se for aceito o fim do celibato na região amazônica, o Sínodo da Alemanha vai colocar o fim do celibato lá para a Alemanha inteira. Se não for aceito, a Alemanha vai pôr do mesmo jeito. Eles estão querendo virar a igreja de cabeça para baixo de qualquer jeito. De um lado, é claro que é bom a gente ver bispos e cardeais até cada vez mais críticos com os atos do Francisco, mas é preciso que eles se mobilizem, eles saiam publicamente falando, na verdade, contra o Francisco, gente, porque eu tenho visto aí cardeais e bispos falarem contra as ações do Francisco, mas quando o caldo aperta, o cidadão chega e fala assim, não, eu sou fiel ao Francisco, eu tenho obediência filial a ele, é isso aí que é esquisito. Tá parecendo um pessoal assim que é esquisito, é estranho, infiltrado. Fala que é contra as ações do Papa, entre aspas, mas eu não sou contra o Papa, eu obedeço. Fica uma coisa estranha, a gente não consegue entender se eles só não estão querendo perder o cargo, ser excomungados aí, evitar a excomunhão, ou se de repente é um jogo duplo aí, né? Que parece uma coisa pra gente que é leigo, que é uma igreja certinha, direitinha, parece que realmente a pessoa está do nosso lado, mas na verdade a pessoa está do lado de lá. Aqui no Brasil tem padre assim, gente, inclusive na internet. Tem padre aí que simplesmente é assim, você achava que eles eram contra a nova ordem mundial, você achava que eles eram contra, faziam um discurso maravilhoso, enquanto o PT estava no poder, criticava a CNBB. O PT saiu do poder na CNBB, já não critica mais. Silêncio, boca de siri. Em relação ao Francisco, não vamos falar nada, porque se eu falar, aí o pessoal não vai mais querer ouvir o que eu tenho para dizer, então vamos deixar. E olha, eu só quero dar um aviso para você que é puxinha do Papa, que eu sei que me assiste para depois poder criticar. Tá ficando cada vez mais difícil você segurar a barra do Francisco.
Está ficando cada vez mais difícil. Logo, logo, o público geral vai ver a hipocrisia. Porque não vai dar para segurar. A máscara está caindo e não vai dar para segurar. Ele não está nem aí com você que defende ele. Ele dá os foras dele, faz o que ele quer lá e não pensa duas vezes. Depois vem você aí passar paninho pro Papa. Está cheio de gente que passando paninho pro Papa na internet, inclusive padre. Tá? Que outro dia a moça veio, fez uma pergunta para um padre, não vou citar o nome dele, fez uma pergunta para um padre, depois ela veio aqui no comentário falar, que ela falou alguma coisa a respeito do Francisco, o cara falou, você está contra o Francisco, você está excomungada. Assim, ao vivo, num bate-papo, no chat, né, da live. É mole? Então, quer dizer, primeiro que ele não pode excomungar ninguém, né? E nem declarar ninguém excomungado, teria que ser o bispo para fazer isso. E segundo, que nós temos direito sim de questionar, nós temos direito sim de questionar nossos pastores, isso aí está no direito canônico, caso ele não conheça. Mas é a turminha puxinha do Papa, é a turminha passa pano para o Papa. Vai ficar difícil cada vez mais eles passarem paninho, porque o negócio está ficando cada vez mais borrado, tá bom? Eu vou ficar com as profecias do Futoshim. Futoshim diz que quem vai salvar a igreja, dessa vez, o Dom Futoshim, quem vai salvar a igreja dessa vez são os leigos, ou seja, nós, eu e vocês. Que jeito? Guardando a fé, com muita oração, batalhando para os ensinamentos verdadeiros de Jesus, da igreja de 2000 anos, não desaparecer. Por isso que eu recomendo você, estude, mas estude nas fontes certas. Vamos estudar lá atrás o Evangelho, vamos estudar lá atrás as Escrituras, vamos estudar também o Catecismo Romano. Eu tenho aqui na prateleira, o verdão ali. Vamos estudar o Catecismo do Papa Pio X. Se informe sobre a igreja verdadeira, porque a falsa se prepara. Já já vai vir coleção de livros de catequese de Francisco, teologia de Francisco, o resto é capaz de desaparecer da prateleira. Compre enquanto você puder. Nós temos na livraria lá, do professor Emílio, tá? Eu já tenho o meu aqui, agora tem mais gente que eu estou aconselhando comprar já, justamente por isso, porque daqui a pouco você não acha mais. Tem livro que simplesmente vai ser rapado pela neo-igreja e não vai ser mais, que é a falsa igreja, e não vai ser mais publicado. Tá certo? Então é isso aí, vamos lutar pela igreja da forma como nós podemos para salvar a nossa igreja, nem que seja para a gente ficar de fora rezando em casa, mas mantendo a fé. Paz e bem. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira sua cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo, o pagamento é feito pelo PagSeguro e a cruz será enviada pelo correio. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem.